Muito bem, vamos começar aqui então a, a pensar aqui na nossa abertura do índice. Ele ainda não abriu. Vamos ver aqui o dólar, como é que está a situação aqui também do dólar. Ó, o dólar abre praticamente sem gap, travado. O índice, um pequeno gapzinho de alta aí, tá? Deu uma travadinha, segurou aqui na média de 50. Então, o início da abertura, ele não deu aquela pancada para nenhum dos lados, sendo uma sexta-feira, né, a gente sabe que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado aí nas nossas operações. Então, tomem cuidado, tá? Se você está operando pela Trade Arena, tá? Tenha calma, você vai poder ser um pouco mais agressivo. Se você está na conta safe, cuidado no dia de hoje, tá? Sexta-feira é sempre aquele diazinho que a gente precisa buscar fazer operações em modo de emergência, tá? Se você está no torneio, hoje é o último dia e isso permite e exige de você um perfil um pouco mais agressivo, mas entenda o agressivo como um agressivo responsável, tá? Porque o objetivo não é ficar no primeiro lugar. O objetivo do torneio é conseguir fazer o seu gerenciamento de risco para você ficar no positivo. Marcelo, eu estou vendo umas linhas aí diferentes. O que que significam essas linhas brancas aqui? Essa linha e essa linha branca aqui. Essa aqui são marcações do gráfico diário, tá? Marcações de preço no gráfico diário, que foram regiões, foram preços máximos que funcionam como resistência. E essa linha aqui, ela é uma linha do referente à média de 87, tá? Ontem o preço, ele finalizou aqui entre a média de 87, que é essa linha aqui, e essa resistência dessa linha amarela aqui. E ele ficou batendo aqui até o final, só no finalzinho do pregão que realmente ele desceu. E agora o preço aqui em relação ao diário, ele está preso, ele está no encontro de VWAP com média de 87, com resistência de topos anteriores e também com uma estrutura. Deixa eu autorizar a entrada aqui de duas pessoas. E ele também está aqui numa estrutura de um canal de baixa, tá? Como vocês podem ver aqui, a gente está no mega de um canal de baixa, tá? E essa linha tracejada, ela tem referência com esses topos anteriores aqui, e o preço, ele está encontrando essa parte aqui como uma resistência, e está encontrando topos anteriores, com essa linha amarela aqui, ó, uma região de resistência realmente, tá? Então, para o preço conseguir manter ter a sua evolução ascendente aqui, ele vai precisar de muita força para conseguir explorar essa região aqui. Essa média aqui é uma média de 200 períodos que já está saindo para fora do canal, e isso é uma informação extremamente importante. Se a gente olhar para essa média, vocês veem que ela entrou, fez aqui todo o seu trajeto, o preço aqui, ele encontrou suporte aqui, encontrou várias resistências aqui, rompeu, encontrou suporte aqui, aí ele precisou ter uma
pancada para conseguir romper essa média. Aqui ele tentou romper, não teve força suficiente, encontrou a resistência do canal e desceu. Aqui ele encontrou essa resistência e desceu, tá? E aí essa média, tanto da de 87, né, quanto a média de 200, elas estão se caracterizando como médias muito fortes aqui. Olha, quando o preço ele chega aqui nessa região, encontra essa média e com outras resistências que foram marcadas aqui, o preço voltou a descer. E aqui, nessa região, o preço está demonstrando que essa faixa de preço é uma resistência realmente muito forte. A gente está vindo num processo, né, de alta, fazendo topos e fundos ascendentes. Então, aqui a gente pode entender como onda 1, 2, 3, 4, e pode ser que a gente tenha aqui, nos próximos dias, uma sequência para vir para o rompimento desse canal. Lembra que nós estávamos fazendo análise macro hoje, que estava com o mercado lateral tendendo à alta? Então, o VWAP aqui hoje tende a funcionar como suporte. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Dois. É, vamos ver em pontos como é que é essa estrutura aqui. 5.600 pontos, 3.300, 3.190, 3.300, 4.200. 5.600. Porra. Difícil de fazer contagem de Elliott aqui, né? 1, 2, 3, 4. Bem, vou pensar da seguinte maneira, não sei se eu vou contar certo, tá? Mas eu vou entender esse movimento aqui, ó, como onda 1, 4.848 pontos. Daqui para cá, dá 4.168. Como perna 3 tem que ser maior do que perna 1, então essa aqui não pode ser perna 3, tá? Então aqui o Elliott, ele, ao meu entender, ele não estou conseguindo encontrar ele direitinho. Daqui para cá a gente tem 5.700 e daqui para cá a gente tem 5.800. Opa, aí já fez sentido. Então, aqui a gente pode entender como onda 1, onda 2, onda 3 e aqui é onda 4. E uma das características de Elliott é que é o seguinte, quando a gente tem uma correção simples do preço, vamos entender assim, para ficar mais claro para todo mundo. Onda 1, opa, errado. Onda 1, onda 2, onda 3, tá? Quando a gente tem essa correção simples da onda 1 para a onda 3, significa que a onda 4 ela tem uma probabilidade maior para fazer uma correção complexa. Como que é a correção complexa? É isso aqui, ó. É lateralização. É o que o Wyckoff vai chamar de distribuição. Então, essa região aqui passa a ser uma região de liquidez e essa outra região aqui também passa a ser uma região de liquidez. Então, o preço ele tende a ficar lateral nos próximos dias
até que ele venha visitar essa média aqui para poder captar a liquidez ou essa média aqui. Quando o preço alcançar uma dessas duas médias, é onde ele vai conseguir ter grana o suficiente para poder trazer um rompimento de pivô, seja para cima ou seja para baixo. Então, se hoje o preço vier encontrar esta média aqui, ele vai ter grana o suficiente para fazer um rompimento falso desse canal e depois voltar para dentro. E o objetivo vai ser voltar aqui para a média central do canal, que coincide com 61,8% do FIB. Se o preço encontrar essa média aqui, ele vai ter energia suficiente para voltar para essa outra média aqui, ou seja, romper essa estrutura de canal ou quem sabe até encontrar essa outra resistência de preço aqui. Tá? Então aqui, caso o preço rompa, a gente vai ter um limite de chegada aqui no 127.932 ou 128 mil, alguma coisa assim, para depois ele voltar, e aqui a gente vai ter que avaliar se ele vai entrar no canal de novo, se vai encontrar resistência aqui, se ele vai voltar, e se ele vai vir romper para fazer onda 5. E aí tudo isso vai depender do contexto político, do contexto macro, né, que a gente está vivendo. Dúvidas, perguntas? Concordam, discordam, tem outra leitura? Então, eu vou deixar aqui, olha, bem ampliado aqui, ó, essa situação, e a gente está vendo o preço começando a querer romper VWAP aqui para baixo. Ele encontrou a resistência aqui, começou a gerar pavio, e ele está trabalhando aqui na região da VWAP. Reflexo disso no índice é que o mercado ele abre em qual situação? Um, dois ou três? Para quem está assistindo esse vídeo gravado e não sabe, situação um é a situação em que o índice, ele, logo no momento da sua abertura, ele faz uma movimentação muito rápida para que ele suba. É o que nós chamamos de situação um. Da mesma forma, quando ele começa o dia para baixo, a gente chama de situação 2. E quando ele começa do jeito que ele está começando aqui, que é a maior parte das vezes, é o que nós chamamos de situação 3, quando o mercado começa lateral. Em dias de segunda e sexta-feira, especificamente, nós temos um volume reduzido na bolsa via de regra. E hoje, às 10h30 da manhã, a gente vai ter payroll. Então, a gente não consegue ver, ou os investidores, melhor dizendo, preferem não arriscar o seu dinheiro antes do resultado do payroll sair. Então, o mercado ele tende realmente a ficar lateral. E em mercados laterais, a gente vai encontrar possibilidades, probabilidades maiores de vendas nas regiões superiores e possibilidades maiores de compra nas regiões inferiores. Então, aí a gente precisa identificar aonde estão essas regiões inferiores e superiores. E para isso nós temos esse indicador aqui, que é o corredor marciano, que são essas linhas tracejadas azuis que vocês estão vendo aqui, que representam o limite de volatilidade média do preço, tá certo? Então é natural que o preço ele oscile dentro dessa região aqui, como uma característica normal
de negociação do ativo. Agora, o que a pessoa precisa entender é que, nessa região especificamente, um estudo foi realizado e nota-se, até a abertura do mercado à vista, uma presença da robozada institucional muito forte aqui dentro. Quem tem o Profit Ultra consegue acessar uma ferramenta que consegue fazer a leitura do algoritmo dos robôs de alta frequência que se baseiam na aba Times and Trades. Então, sabe aquela situação que você faz a leitura correta das estruturas do mercado, e aí, quando acontece um rompimento de um pivô de alta, você compra, e no segundo seguinte, o preço cai e pega o seu stop? Então, é essa situação que é a manipulação que a robozada institucional acaba fazendo para ganhar liquidez até a abertura do mercado à vista. Ou seja, a maioria dos CPFs acaba perdendo dinheiro na primeira hora do dia, tá? Porque eles vão operar dentro dessa região da faixa amarela, que é uma região cheia de manipulação, cheia de armadilhas. Então, aqui em inglês é o que nós chamamos de trap zone. Então, se você for operar aqui, você precisa ter consciência de que você está operando em uma região de altíssimo risco. E aí vai depender do apetite e da experiência de cada um para operar nessa região. Aqui, dentro das marcações, o que é que eu fiz? Olha, o preço ele está trabalhando no gráfico diário junto a essa média de 87 aqui. E junto com a VWAP. Então, o preço oscilou um pouquinho para cima, oscilou um pouquinho para baixo, né? E ele está explorando essa região. A VWAP aqui está no 120, a VWAP não, a média de 87 está no 126.409. E agora o preço está no 126.420. Ó, e caindo. 395, 400. Então, ele está oscilando um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo aqui dessa média de 87. Como aqui a gente tem uma resistência de canal, a gente tem esse baita de um pavio, a gente entende que aqui existe um movimento de defesa dos vendedores. Existe um interesse dos vendedores nessa região aqui. Olha o que aconteceu quando o preço ultrapassou essa linha, que é a média de 87, ele recebeu uma pancada para baixo. Se aproximou de novo, recebeu outra pancada para baixo. Chegou agora aqui e está recebendo outra pancada para baixo. Então, se você pensar, se você tiver apetite de fazer alguma operação nessa região aqui, você vai fazer o quê? Você vai fazer vendas toda vez que o preço passar por essa média de 87 aqui, que está no 126.410. Tá bom? A gente viu que teve uma mínima aqui até o momento no 126.205. Essa outra média de 87 aqui, olha, ela está no 126.192. Se a gente pegar a mínima aqui desse box, desse renko, está no 126.210. Então, essa média aqui, ela representa um suporte que deu a mínima desse candle aqui. Então, se você quiser fazer alguma operação com o preço aqui embaixo, quando esse preço se aproximar dessa média de 87 aqui, você vai pensar em compras. E é a forma como o mercado está trabalhando até o momento.
tá? Então, o preço, agora ele fez esse box aqui, encontrou essas médias e se ele chegar aqui, vai ser um momento de avaliação para você fazer compras, tá bom? Eu costumo usar o IFR aqui para poder fazer uma avaliação de um setup, que é o setup que eu estou chamando ele do trader consistente. E a gente está vendo que o preço está sendo negociado na região central do IFR, tá? Quando o preço ele fica nessa região central, a gente tem uma chance de erro muito grande nas operações. Porque quando ele ultrapassa essa região aqui, a gente não sabe até quando que ele vai subir, nem até quando que ele vai descer. Olha só, aqui ele passou um pouquinho, passou outro um pouquinho, passou outro um pouquinho, e a gente entende que a cada descida aqui ele ganha mais força para baixo. No entanto, olha o que o gráfico mostra para a gente. A gente está vendo alguma força vendedora aqui? Não, né? E quando ele vem aqui para cima, passando um pouquinho para cima aqui, para cá, a gente entende que ele também está ganhando para força para cima. Só que no gráfico não está acontecendo nada. Então, gente, é uma divergência de informação que você não consegue nem prever exatamente o que está acontecendo aqui, nem o que está acontecendo aqui. Portanto, quando o preço ele tiver nessa região central do IFR, a melhor coisa que você tem a fazer é não fazer nada. Mas se ainda assim você tiver um apetite maior, se ainda assim você tiver uma agressividade maior, uma tolerância maior em relação ao risco, a gente está se aproximando de um momento de compra. E aí a gente vai buscar quantos pontos? A gente vai pegar aqui, ó, numa média, até a média aqui, a gente vai buscar entre 80 e 100 pontos. Se quiser fazer uma operação aí. Agora, eu fiz uma live de uma terça trader há uma ou duas semanas atrás, que falava sobre regras, né? Regras para operar o day trade. E eu estava revendo essa live hoje de manhã, antes da abertura do mercado. E, cara, eu sou suspeito para falar porque fui eu que fiz a live. Mas eu recomendo que vocês vejam a live, porque ela vai falar do respeito que a gente precisa ter em relação aos critérios de entrada do nosso operacional. Então, por exemplo, esse tipo de operação aí faz parte do setup do trader consistente? Não. O setup do trader consistente é um setup que foi avaliado para movimentação de força ou movimentações de tendência. E aqui a gente está vendo o mercado lateral. Então, é para eu pensar em fazer qualquer tipo de operação com o setup do trader consistente, não. Então, eu teria que utilizar um outro setup se eu quisesse fazer uma operação de mercado lateral, como, por exemplo, o dentista reversão, que vai utilizar o canal de Keltner modificado. Quando ele fizer, né, um box colorido, tanto na parte superior quanto na parte inferior, né, preferencialmente com engolfo grande do box anterior, sem pavio e sem sombra, a gente entra com um alvo, pelo menos parcial até a média, né? Se você tiver com um contrato, é só até a média mesmo e pronto, acabou. Uma operação no dia de sexta-feira, fecha a plataforma e vai cuidar da vida, né? Então, essa configuração até aqui, ela é mais favorável
para o setup do trader consistente. Então, você pode ter uma caixa de ferramentas e você olha para o contexto do mercado, você fala assim, ok, mercado lateral, então eu vou operar dentista reversão. Só que o dentista reversão tem regras. Quais são as regras do dentista reversão? As regras são algumas, mas dentre elas é que não se opera na trap zone. É ou não é? Na trap zone é um outro setup que a gente utiliza. Qual que é o setup da trap zone? É esse aqui, ó, setup do café. O preço pode fazer o que quiser aí. Não se faz nada. É uma regra. E regra, a gente pode pensar ela de duas formas. Existem umas pessoas que respeitam as normas, respeitam as regras, e às vezes são até, aqui no Brasil principalmente, criticadas por serem, por seguir as regras, porque eles falam assim, ah, mas no Brasil, filho, ninguém segue regra. No Brasil tem um outro ditado que diz que as regras foram criadas para serem descumpridas, né? Desde muito pequeno, desde a época de escola, que a gente escuta esse ditado. Estou mentindo? Não, né? Então, quando você vem ampliando e vem tendo as suas experiências de vida, e você entende que o Brasil é um país que as pessoas se conformam, se comportam de maneira extremamente antiética, você traz essa bagagem para o day trade e você quer ser antiético com você mesmo ou com as regras do operacional que você tem. Porque você acredita que vai conseguir fazer a lei de Gerson acontecer. O que é a lei de Gerson? É aquilo que você vai fazer para se dar bem, e o resto que se lasque, não é? Então, o setup tem regras e você manda as regras do setup para casa do chapéu porque você quer ser o Gerson. Qual é o resultado final? Você perde mais do que ganha. Então, significa que no mercado financeiro você está entrando num universo paralelo. Na hora que você liga essa plataforma, você está entrando num universo paralelo em que as suas regras, as suas referências não devem ser as mesmas que você utiliza na vida aí fora. Então, naquela live, eu falo logo no começo que a principal regra do day trade é o respeito. Respeito a quê? As regras. Então, se a regra do dentista é reversão, regra básica é não operar na trap zone, não opere na trap zone. Ah, mas aí eu vou deixar de ganhar dinheiro, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, e aí eu vou estar perdendo meu tempo, porque pode ser que o preço demore muito para chegar aqui no limite de volatilidade inferior ou superior para poder fazer um trade, um scalpzinho de 150 pontos, ou melhor, de sexta-feira de apenas 100 pontos. É a regra. Então, se você não consegue, se você tem dificuldade de respeitar essa regra, quantas outras dificuldades de respeito a outras regras você também não tem? Então, isso não é uma questão de conhecimento técnico, é uma questão de comportamento. Não conseguir respeitar uma regra é uma questão comportamental. E se essa dificuldade é muito grande porque você se sente ansioso, ah, eu vou ter que fazer isso porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque a minha barriga fica fria, porque as minhas mãos estão tremendo. Cara, isso são sintomas normais e esperados para quem está começando no mercado. A pessoa está testando, ela não tem isso tudo ainda muito amadurecido dentro dela. Mas à medida que você vai levando porrada no mercado, e olha que são muitas que o mercado dá,
você vai entendendo que, sei, entende? Então esse setup tem regras e eu tenho que operar as regras do setup, eu tenho que operar os critérios do setup. E a partir do momento que você desenvolve paciência para esperar que o mercado atenda aos critérios de entrada na sua operação, e aí, quando os critérios entrarem, você conseguir executar independente do resultado que vai acontecer, você começa a desenvolver a execução das regras do seu setup. E é isso que faz toda a diferença. Obviamente, associado com o seu gerenciamento de risco. Ah, mas eu não concordo com não operar nessa região, que é uma região muito grande para a gente não fazer nada. Eu acho que é um desperdício de tempo ficar só olhando para isso e não evoluir, não fazer operação nenhuma. Tá, então procura outro setup. Se você não gosta do setup do dentista reversão, não tem problema. Existem 500 milhões de setups disponíveis por aí. Mas se você escolher operar um setup, você precisa respeitar as regras desse setup. E qual é o problema que as pessoas acabam enfrentando? É que conforme o preço vai evoluindo, mesmo que seja um pouquinho aí para cima e para baixo, as pessoas elas falam assim, poxa, agora eu tenho uma oportunidade para esse setup. Passa 5, 10, 15, 20 minutos a depender da evolução do preço. Ah, agora é outro setup, depois é outro setup. E você vê oportunidade o tempo todo. E aí você fala assim, eu tenho que me adaptar, né? E usar a ferramenta certa para o momento certo do mercado. Até aí tudo bem, super concordo. Só que conseguir fazer isso a todo momento, você precisa ter um tipo um nível de experiência, e se você for trabalhar tudo isso em sua conta real, você precisa ter um gerenciamento de risco muito bom para você não se entrar no modo automático de reação, de recuperação de dinheiro, caso você venha ter um stop. Porque no mercado financeiro, uma palavra que a gente tem que abolir da nossa boca e uma atitude que a gente tem que abolir do nosso comportamento é o comportamento reativo de recuperação. Toda negociação demanda uma troca de interesses de compra e de venda, ou seja, o preço vai aumentar e vai diminuir o tempo todo. E essa volatilidade não está sob o seu controle, não é a sua vontade. Então, a gente está lidando com o risco do mercado ir para qualquer direção sem que a gente possa fazer absolutamente nada. Mas a única coisa que a gente pode controlar é o quanto que a gente pode perder, que é o stop. Então, se colocou o seu stop lá, eu estou disposto a perder R$ 100 no dia. Bateu R$ 100, tem que sair. É regra. Eu não consigo respeitar essa regra. Vai perder dinheiro. A principal regra do mercado financeiro é o respeito às regras do seu operacional e do seu gerenciamento de risco. Marcelo, tem muita dificuldade de trabalhar com respeito às regras. Agora eu estou me dando conta, algumas fichas estão caindo, de que sim, esse é o ponto-chave que está fazendo com que eu perca mais do que eu ganhe há tanto tempo. Como é que eu modifico isso? Tem várias formas. Uma pode ser na base da sangria, até você entender que você precisa respeitar as regras. Pode ser através da inteligência, de você ter a humildade, de independente do operacional que você tenha, que você escute essas palavras e fale assim, porra, faz sentido. Então, eu vou fazer um teste.
Eu vou ficar uma semana só fazendo um operacional e eu só vou fazer a entrada do operacional quando os critérios de entrada no operacional forem atendidos. Eu vou fazer um teste de uma semana e vou ver que resultado que vai dar. Eu aposto com você que se você souber, esse é um outro problema. Às vezes as pessoas não sabem direito quais são os critérios de entrada no operacional delas. Então, se você sabe exatamente quais são os critérios de entrada do seu operacional, a história muda. O problema é que às vezes as pessoas querem respeitar as regras do operacional, mas nem sabem quais são as regras. Então, olha lá, estou colocando as setinhas aqui para fazer a indicação dos limites do preço. Olha onde o preço chegou aqui. Então, existe uma possibilidade do quê? Desse preço voltar aqui para cima. Então, vai acontecer? Eu não sei. É por isso que eu não opero o canal lateral. O que que eu consigo fazer de leitura aqui? Tá? Tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, vocês concordam que tiveram pessoas entrando, comprando e vendendo exatamente porque é canal lateral? Vocês concordam comigo? Se tem muitas entradas compradoras aqui embaixo, aonde está o stop desse povo? Está aqui embaixo, não é? Quando a robozada consegue fazer a leitura de número de contratos compradores aqui embaixo, obviamente eles fazem aí uma média de pontos em relação ao stop, o preço vem aqui para baixo, rompe essa média aqui, a galera acredita que esse preço vai derreter, aumenta o número de vendas, gerando mais stop aqui acima dessa média. Então o preço vem, pega o stop da galera que estava aqui, depois ele sobe para pegar o stop da galera que está aqui. E o preço continua lateral. Então, se eu compro aqui, quem que me garante que o preço não vem pegar meu stop aqui e depois ele vem alcançar o alvo que eu tinha colocado? A famosa violinada. A gente também tem no day trade uma coisa que é muito interessante, né? Que é o número 3, né? Quando o preço vem testar uma região uma vez, duas vezes, três vezes, geralmente na quarta ele rompe. Já ouviram falar disso? Só que ele rompe definitivamente? Não, ele rompe para pegar stop e depois ele volta. Geralmente. Às vezes ele descamba e vai embora, né? Mas nessa área aqui, com esse volume financeiro e com as marcações que eu fiz de leituras anteriores, significa que esses preços aqui, essas linhas brancas aqui, servem como resistência e como suporte. E essa média aqui, de 87, também serve como uma resistência. Então, aqui a gente tem preço de abertura, tá? Acompanhado de duas resistências, e a gente tem aqui o preço de fechamento acompanhado de um suporte. Então, o preço ele tende a ficar aqui no meio. Eu tenho algumas médias aqui. Todas as médias estão exatamente no meio do canal. Então, se a média está aqui, a média não é uma linha. A média ela tem um significado. É média do quê? Média de negociação de preço.
E aí eu tenho médias mais rápidas, médias intermediárias e médias mais longas. E aqui eu tenho três médias. A rápida está representada por essa nuvem, a intermediária por essa média branca e a longa por essa média lilás. E todas elas estão mais ou menos no mesmo preço. Então, se as médias estão aqui, eu tenho uma probabilidade do preço encontrar um suporte ou uma resistência e voltar para onde? Para a média. Olha onde eu coloquei essa setinha verde aqui. Ó. Olha o que o preço fez. Desceu um pouquinho, voltou para a média. Quantos pontos daria uma operação dessa aqui? 80 pontos. É bom? O doutor Fabrício, ele fala, né? Fica bom em operar para fazer 50 pontos, mas coloca 10 contratos lá. Não é a mesma coisa do que fazer 100 pontos? Aliás, 50 pontos vezes 10 são 500, né? Coloca 10 contratos que dá na mesma coisa, em termos de resultado financeiro. A questão é o stop, né? Sempre é o stop. Então, a gente precisa entender, primeiro, quanto que você consegue ter de stop. Aonde vai ficar o seu stop? Aonde é mais seguro ter o seu stop? E aí as áreas de maior segurança do stop estão baseadas em price guides, que são essas linhas aqui. Ó. Os price guides são suportes e resistências naturais do preço. Os limites de volatilidade também e os suportes e as resistências principais também. Então a gente tem outra região que representam suportes naturais do preço, que é essa região aqui embaixo, e também temos essa mesma região aqui em cima. Ou seja, quando o preço chega perto dessas linhas tracejadas azuis aqui, ele vai encontrar aqui em cima uma resistência, aqui embaixo um suporte. Essas regiões aqui hoje estão abaixo e acima de price guides, então a gente tem uma probabilidade maior do preço conseguir romper essas linhas azuis. Porque aqui eu tenho já uma resistência do price guide, tenho aqui em cima o limite de volatilidade média e logo aqui o 0,7 do 2MV frequência, que é uma região onde, por estatística, o preço tem dificuldade de ultrapassar. Então, a probabilidade de o preço chegar aqui e voltar à média nessa região e nessa região são probabilidades maiores a seu favor. Dando entrada nessas regiões, o seu stop vai ficar protegido pelo 0,7, pelo limite de volatilidade e pelo price guide. Da mesma forma aqui, protegido pelo price guide e protegido pelo limite de volatilidade. Até o preço chegar aí, a gente não faz nada. E se o preço passar daí, Marcelo? Ele pode passar? Claro que pode. Só que ele vai precisar ter volume financeiro.
Ele vai precisar ter força, ele vai precisar ter intensidade, ele vai precisar ter velocidade para fazer isso. E quando ele fizer, ele vai encontrar uma outra resistência que estará no suporte e na resistência principal. Ah, e daí ele não passa, porque é suporte e resistência principal? Passa. Só que aí ele vai precisar ter um interesse de um investidor ou de vários investidores maior ainda. O volume financeiro precisa ser gigante para ele conseguir superar essas barreiras. Então, quando esse volume acontecer, se ele acontecer, acima dessa resistência principal, a gente vai ter uma área compradora. E aqui embaixo, a gente vai ter uma área vendedora. Agora, olha que interessante. O 0,7 positivo, ele está logo acima do limite de volatilidade aqui embaixo, ó, que está aqui nessa região. O 0,7 está aqui, o limite de volatilidade está logo abaixo. Ele está entre Price Guide e 0,7. Então, aqui a gente tem uma resistência bem forte aqui. Aqui embaixo, o 0,7, ele está abaixo do suporte. Então, se o preço ele vem com muita força, rompendo esse suporte, ele vai encontrar esse cara aqui como uma barreira. Então, aqui também é um ponto interessante para correção. Tá? Às vezes o preço ele vem com força, ele rompe direto esse suporte, bate aqui, rompe um pouquinho, aí ele vem, faz um W torto e volta. Agora, se ele passa por aqui, retesta o 0,7 ou o limite de volatilidade e vem para romper esse pivô, aí a gente vê o preço entrar em tendência de baixa. Então, essas regiões desses triângulos aqui são áreas que a gente vai buscar por trades de tendência, são áreas onde vai buscar movimentações de força e dentro das áreas azuis, movimentos de correção do preço e na área amarela a gente não faz nada. Eu não sei vocês, mas quando eu aprendi essa estrutura, eu me acalmei demais com o mercado. Porque antes eu ficava pensando, o mercado está lateral. E agora? Vou comprar, vou vender. O preço ele fez uma baita pernada aqui, deu mais de 350 pontos, ele rompeu o pivô para cima, então ele vai continuar subindo. Aí eu meti o dedo na compra, ele voltava tudo. Ai, meu Deus, isso e aquilo. Porque a gente fica querendo ser bem-sucedido a todo momento. Então a gente não descansa, a gente fica num estado permanente de tensão. E as coisas são legais de acontecer quando a gente está tranquilo. Por que que muita gente vai muito bem no simulador e tem gente que vai no mesmo nível que vai bem no simulador, vai mal na conta real? Porque no simulador ele está tranquilo. E na conta real ele está tenso porque ele não quer perder.
E isso faz com que o processo de tomada de decisão seja prejudicado, porque as tuas decisões estão sendo baseadas em quê? Em emoção. E qual é o problema? É que no day trade, as suas decisões precisam ser baseadas no respeito às regras do seu operacional. Dane-se a emoção. Então, entenda, abra sua cabeça, pelo amor de Deus. Você precisa conhecer a fundo quais são os critérios de entrada do seu operacional. Toda vez que você respeitar as regras de entrada no seu operacional, você tem uma probabilidade maior a seu favor. Toda vez que você desrespeitar as regras de entrada no seu operacional, você tem uma probabilidade maior de ter prejuízo. Ponto. É só isso. Não é difícil. E lasque-se o que você está sentindo. Marcelo, você é psicólogo e está falando que as emoções elas não vão interferir no meu processo de tomar decisão? Não é isso que eu estou falando. Você vai conseguir reduzir a intensidade, presta atenção, você vai conseguir reduzir a intensidade das suas emoções, você vai conseguir reduzir o seu nível de medo, você vai conseguir reduzir o seu nível de ansiedade quando você priorizar sobre as suas emoções o respeito aos critérios de entrada na sua do seu operacional, do seu setup. Conseguiu chegar nesse ponto, você vai ver que as emoções elas vão se fazer presentes, mas elas vão ficar reduzidas. Você tem um aumento da sua capacidade de avaliação, porque os seus critérios de entrada estão muito claros para você e você treina eles para conseguir chegar onde você quer. Você quer treinar sem colocar tanto dinheiro em risco? Vai para a Trade Arena. Na Trade Arena você tem um ambiente de simulação, mas que te paga em dinheiro de verdade. Então, em vez de você colocar R$ 2.000 lá na sua conta, você paga R$ 20 no torneio, 10% do que você gastaria só, e você faz o seu treino de entrada no operacional na Trade Arena, até você repetir tantas vezes que você começa a ficar bom, você sai do torneio e vai para a conta safe. Ali você tem uma possibilidade de rentabilizar o seu capital em 100 a 200%. Então você coloca lá R$ 100, você vai sair de lá cumprindo com as suas regras, fazendo operações até bater a meta para rentabilização em 100% do capital, ou em 200% do capital, desenvolvendo as suas qualidades, os seus critérios de entrada, o seu gerenciamento de risco em um ambiente onde, se tudo der errado, você vai perder no torneio R$ 20, e se perder na conta safe é o valor que você colocou lá. Vamos supor R$ 100. Ficou bom, treinou, 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 com pouquinho dinheiro envolvido, você está mais autoconfiante nas suas entradas, está mais autoconfiante que não vai interferir nas suas operações. Estou. Aí vai para a mesa proprietária. Mas até você fazer esse caminho, é importante que você não perca dinheiro, cara. Se a gente não tivesse essa plataforma da Trade Arena para reduzir o seu custo de aprendizagem, o seu custo de desenvolvimento como trader, você estaria apenas com duas opções: as mesas proprietárias e a conta real, aonde o custo, no mínimo, é 10 vezes maior.
Então, pô, calma lá. A gente não está trabalhando com dinheiro, a gente não está trabalhando com investimento em renda variável. Todo investidor, obviamente, vai pensar no quanto que ele vai ter de lucro. Mas antes do lucro, antes ele projetar o lucro, o que é que ele vai querer pensar? Qual que é o que é que faz sentido? Qual vai ser o menor custo? Eu quero ganhar mais investindo menos. Então, se você aplica esse conceito para tudo na sua vida, por que é que você não vai aplicar no seu desenvolvimento como trader, se você ainda não tem consistência para conseguir ter os resultados que você quer? Para que que você vai gastar mais se você tem uma plataforma que pode te remunerar em dinheiro de verdade, que pode te pagar pelo seu aprendizado, pelo seu desenvolvimento? Então, cara, sabe, isso tornou acessível demais para aquelas pessoas que não sabem absolutamente nada do mercado financeiro, não sabem nem como abrir uma conta numa corretora. Vai começar realmente do zero, 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 zero. Isso possibilita a pessoa a se desenvolver, a passar por todo o processo de aquisição de conhecimento, de definição de operacional, de gerenciamento de risco, de emocional, para conseguir lidar com a volatilidade, para conseguir lidar com as perdas, a um custo 10 vezes menor no mínimo. Imagina vocês que estão aí 2, 3, 4, 5 anos no mercado. Se tivessem acesso à plataforma da Trade Arena há 5 anos atrás, e que você tivesse colocado apenas R$ 20 durante esse tempo todo. Compara o quanto você teria perdido. Eu vou até fazer uma conta aqui, ó. Coloca R$ 20. Vamos colocar o valor mínimo de conta safe, tá? Que é 25. 25 vezes 12, que vai dar um ano, são R$ 300 no ano. Vezes 5 anos, você teria gastado apenas R$ 1.500. Teria sido o seu custo de aprendizagem. Em 5 anos, quanto que a média gasta com custo de aprendizagem? O mais econômico que eu conheci perdeu 15 mil, 10 vezes mais. Então, porra, se você pode pagar, claro que eu não quero que você demore 5 anos para entender tudo isso, né? Eu espero que você e quero que você entenda num prazo muito menor. E para isso é que a gente tem o canal no YouTube, que o Dr. Fabrício tem o site dele, que é o dentistanabolsa.com.br. Tudo isso está na descrição aqui do vídeo. Que tem o Johnny Beraldo, que tem o Luiz Henrique Pazini, que tem o Morasco, que tem a Daniele Porto Trader, que tem o Júlio Bussoli, que tem o próprio Dr. Fabrício, que tem uma equipe fantástica, cara, que te dá todas as informações que você precisa aprender. Só que você precisa sentar sua bunda na cadeira, com paciência, se isolar da bagunça ao seu redor e sentar para estudar igual você estudava na época da escola, da faculdade. Você precisa parar para estudar, que seja 1 hora por dia, cara. Ah, eu não tenho paciência para operar, na verdade eu não quero entender de nada disso, eu só quero contratar um robô aí para poder ganhar dinheiro. Quer uma dica? Não entra no day trade. Não existe isso. Tem gente vendendo isso. Ou se tem. Liga o robô e vai fazer outras coisas e deixa o robô trabalhar. Vai ter dia que vai dar super certo. Mas na maioria dos dias não dá.
tá? Então, o robô ele é muito bacana para algumas situações. Por exemplo, você tem muito medo de perder dinheiro e isso faz você hesitar em clicar no botão de compra ou de venda. Você fica com tanto medo que você paralisa e você não consegue desenvolver as suas operações. Então, até que você consiga ter um desenvolvimento para que você consiga fazer as suas operações, o robô faz por você. Você fica, você liga lá e você vai entender, tá certo, eu tenho um robô para lateralização, que é o robô do Clênio, tá? Você entra lá no site MixTrader e aí você vai ver, vai estar disponível o robô do Clênio lá para vocês. Tem outros aí do Júlio, que aí são para mercado lateral. Você liga o robô numa situação como essa aqui, ele vai trabalhar feito doido aí para você, você só vai ficar olhando. Mas se esse mercado, de uma hora para outra, ele sair dessa condição de lateralização e entrar numa condição de movimentação de força, você tem que desligar o robô. Então, o robô ele vai ser útil para você enquanto você conseguir monitorar ele. Ah, eu tenho um outro robô que é para movimentações de tendência, para movimentações de força. Imagina, se você liga o robô numa situação como essa que está agora e teu robô é de tendência, você está lascado. Então, o robô ele vai ser útil para você quando o mercado estiver apresentando as características que vão corresponder ao robô que você contratou, tá certo? Então, não tem jeito, cara. Você vai precisar estudar alguma coisa. Se você não tem paciência, não tem saco para isso, cara, então esquece, cara. Vai fazer outra coisa. Olha lá o que eu estava falando, ó, o preço chega na média, o que que ele tende a fazer? Vir buscar a outra aqui em cima. Aí chega aqui em cima, a mesma coisa que aconteceu aqui embaixo. Marcelo, você vai fazer a operação? Aí, não. Por quê? Porque não é o operacional que eu estou trabalhando. O operacional que eu estou trabalhando é para movimentação de força, não é para mercado lateral. Mas se você está vendo isso aqui, por que que você não aproveita e faz? Como eu falei para vocês, antes de a gente entrar numa operação, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é onde o provável stop das pessoas está. Então, preste atenção. Se as pessoas venderam aqui, 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 e estão vendendo agora, aonde está o stop das pessoas? O stop das pessoas está aqui, ó. Aí o trader, ele viu, ah, tá bom, entendi, o mercado está lateral, sim. Então agora eu vou vender. Aí na hora que você decide que vai vender, o mercado vem buscar o stop das pessoas aqui, e aonde vai estar seu stop? Aqui também. Aí ele pega o dinheiro de todo mundo, depois ele volta aqui para baixo e atinge o seu alvo. Viu de nada. Então, como a gente nunca sabe quando a robozada institucional vai vir buscar a liquidez, a gente nunca sabe se esse ponto aqui ele poderia romper para baixo, se esse poderia romper, se esse poderia romper, se esse poderia romper. Não sabe. Ó, aqui, teoricamente, é um ponto vendedor. Agora, a gente sabe se esse preço não vai subir aqui para pegar o stop da galera aqui?
O que a gente sabe é que a galera que vendeu aqui, 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 e está vendo essa pernada subir, ou seja, o comportamento do preço está mudando, o que é que esses caras estão fazendo? Querendo reduzir o custo do stop deles. E para fazer isso, o que que eles fazem? Uma operação chamada de médio para trás. O que é que eles fazem? Se ele vendeu aqui, ele vende aqui de novo, aí aquele preço daquele custo que ele ia pagar do stop aqui diminui, só que ele coloca um custo maior atrás. Ou ele pode juntar as duas, os dois stops em um só, e chegar num preço médio de stop ali que seja que esteja dentro do gerenciamento de risco dele. Então o preço aqui desceu por quê? Porque essa galera que estava vendida aqui fez médio para trás aqui para defender o stop deles que estava aqui em cima. Então aqui agora tem mais dinheiro. Aí a robozada do institucional olha e fala assim: hum, interessante, tá ficando. Vamos fazer mais uma recheada de stop aqui? Vamos. Aí o preço sobe de novo, aí ele vem, rompe esse pivôzinho aqui, depois ele desce de novo. Ela, e vai aumentar o dinheiro aqui. Aqui a galera já está defendendo de novo. Quem não defendeu com preço médio para trás aqui, está começando a defender agora. Então aqui está começando a encher mais dinheiro. O que é que o robô institucional vai começar a pensar? Vamos pregar uma peça aqui, né? Vamos fazer esse box agora começar a cair. A gente vem até essa média e sobe de novo, pega o stop da galera e depois a gente desce de novo. O mercado abriu, que eu nem vi. Falei, falei, falei. O mercado abriu e o comportamento do preço ó, abriu aqui 10,2. Então, isso aqui foi a representação da abertura do mercado à vista. Volume lá embaixo. A gente tem o DI no zero, o Itaú, a Vale e a Petro trabalhando em alta, mas tudo dentro do campo de negociação. Né? Não teve aí uma grande explosão. Por quê? Porque a galera vai ter como notícia, esperar a notícia principal de hoje, que é o payroll. Então, até o payroll chegar, a gente tem pouca motivação. Olha lá, esse movimento aí, movimento de alta do mercado, o mercado vai subir? Não, ele só vai pegar o stop da galera que vendeu, depois ele desce de novo. Então, aqui ele já está conseguindo pegar alguns stops. Vamos ver. Quem vendeu aqui, por exemplo, na média, e colocou 200 pontos de stop, já foi estopado. Ó, quem colocou até 200 pontos de stop já foi estopado. Qualquer um desses caras que vendeu aqui e não saiu da operação, acreditando que o preço ia descer, todos eles já foram estopados aqui. Pode ser que o pessoal que fez o médio para trás aqui tenha um alvo, uns stops um pouquinho mais acima. Então, o preço ele vai fazer o quê? Ele tentou descer aqui um pouquinho, só que recebeu ainda um empurrão para cima de novo. Vem aqui para pegar a liquidez. Ah,
Tá vendo por que que eu falo que mercado lateral é perigoso? Se a gente vendesse aqui, ó, no box de reversão, 173 pontos. O nosso stop, de acordo com o operacional do dentista de reversão, é de 130 pontos, 150 no máximo. Tinha sido estopado do mesmo jeito. Então, se você não faz essas leituras, a tua probabilidade de perder aumentam. Olha que interessante aqui no diário, ó. A máxima de ontem foi no 126,645. Olha onde o preço chegou. Exatamente na máxima de ontem e levou uma pancadinha aí para baixo. Vou até fixar ela aqui. Então, aqui é um outro ponto de venda. Opa, se é. Da onde que a gente vê que é um outro ponto de venda? O próprio Stormer tem um setup, um operacional que se chama máximas e mínimas. Quando o preço chega na máxima do dia anterior, ele encontra uma resistência natural e tende a corrigir. Então, na hora que o preço chega aqui, se a gente tivesse uma ordem posicionada aqui exatamente, até a média, a gente teria 150 pontos. Se fosse no fechamento do Renko, 67 pontos. Tá vendo que a amplitude de pontuação está dando aí em média de aqui, ó, nessas duas pernas aqui, 130, 140 pontos. Bom dia, Dani. O preço continua a nossa trap zone. Oi, Dani, pode falar. E aí, Marcelo, bom dia. Bom Hoje eu não dia. fiz nada, cara. Eu fui fazer exame de laboratório, te liguei sem querer aquela hora, apertei o botão. Cheguei agora. E aí, como é que tá o mercado aí? Bosta. Hã? Uma bosta. Tá Sério, parada. cara? É, tá parado, Trava, né? né? Dia Tem, de ficar travando. hoje tem payroll, né? Tô abrindo a Profit agora só pra dar uma olhada, cara. Fui fazer um monte de exame de alergia, cara. Tô com uma alergia ferrada faz tempo, né? Tô com refluxo de alergia. Eu tive que ir lá colher os exames. Fui colher ZAC e um outro para intolerância à lactose. Nossa, o dólar tá um lixo, gente. O que que é isso? Eu Quantos nem. pontos andou o dólar, gente? 14. Será que já não quebrou a conta da galera aí? Olha aí, ó. Que tá Vai, operando bem aqui nesse meio, né? Você viu aí como tá o dólar? vai vendo. Pelo amor de Deus. Senhora, velho. E o índio, como é que Entre, tá aí? entre preço de abertura e de fechamento, o dólar, ó. Travado aqui. Só dando sarrafa aí. Nossa, Não, velho. não tem o que Aí a fazer. galera fica naquela angústia. Se fizer uma parcial ainda, fica com o médio para baixo lá para cima e tá pagando para ver, né? Mas quem tá com um contrato aí com 5 pontos de stop, tá tomando stop para lá e para cá, né? 4 pontos, aí tem uma galera que opera stop curto, né? Eu olho os dois no 8R, né? Então, para mim, aqui é impossível pensar em qualquer coisa no dólar. É Aqui, ó. ridículo, nossa.
O que Ó, daria para vamos lá. pensar a mesma coisa do índice ali, ó. Venda O na preço médio deles abertura, está compra todinho no ali. fechamento. Mesma coisa. Eles estão com preço médio tudo aí nos 5.791, estão brigando aí. Só que tá todos os caras mais vendidos no dólar aí, os mais pesados estão tudo na venda e alguns, bem poucos, estão na compra. Então, se você olhar o mercado hoje aqui, eu olhando questão de players aí, né? Ele estaria com maior probabilidade de cair do que subir, né? Não estou dizendo que no Peru vai dar isso, né, gente? Estou falando assim, agora, exato momento, se eu fosse caçar alguma Uhum. coisa, era uma venda por conta do institucional. Mas, cara, se das 9 às 10h15 esse mercado não andou, não tem nem o que fazer, né? Mas Então, olhando o cara. player, né? Tô falando assim, olhando o player, né? Os que eu olho que eu sei que movem mais, entende? Uhum. É aqui, olha, a gente tem as médias intermediárias, longas e curtas muito Tudo lateral. pertinho uma da outra. Não tem o que fazer, cara. Nossa, Não tem o que fazer. beleza. Vou limpar a casa que eu ganho mais aqui, viu? É, dia de Vou ver se eu sexta, faço né? umas ações. Sextou já, fui fazer esse exame que eu falei, cara, é dia de peru. Já sei que é uma merda pra operar, né? Antes do peru. Ah, vou fazer o exame de laboratório hoje, né? Tudo bem. E Gabrielzinho, tá tudo certo? Tá na escola, meu. Levei ele pra escola, me fizeram de trouxa. Entrei isso particular, tá? Pra vocês terem uma noção, gente, é um absurdo. Eu gastei, o exame era R$ 2.000. Ainda bem que, como o Fernando é médico, eu tenho um desconto. Eu paguei metade disso, né? Tipo, caiu absurdamente para R$ 800 um dos exames, que é o Isaac. O outro custava 300, aí baixaram para 170. Tudo isso por conta de alergia. E eu acredito que é uma alergia mais ambiental, que tem uma fábrica aqui que está contaminando a região. Eu não sabia da existência dessa fábrica. E as minhas alergias começaram depois que eu vim morar aqui, que é onde tem essa fábrica, entendeu? Eu estou a 500 metros dela. E ela é chama Isover, ela faz material para construção e ela está poluindo a região e está todo mundo ficando doente. E Putz. eu tô há 3 meses, 4, esperando o convênio liberar esses exames para eu não pagar. E o convênio não liberou e não está no rol da ANS, porque a gente chegou a denunciar na ANS e não tem como, a gente tinha que pagar mesmo. E aí, ontem foi que eu fiquei sabendo que eu teria que pagar. Eu falei, cara, eu vou fazer isso já, porque por mês só de remédio eu gasto R$ 300 de esomeprazol e de bilastina para me segurar nas alergias. Então, tá complicado, né? Bem complicado. Enfim. Agora vamos ver se saem os resultados. Eu consigo entender se é algo ambiental, né? Ou se é algo realmente alimentar, que eu acho que o copo tá cheio, né? Tô com muitas alergias ambientais, e aí qualquer coisa que eu como ali, que tenha leite, que tenha ovo, que tenha corante, que tenha peixe, meu, tudo que eu não tinha alergia, eu tenho depois que eu vim morar aqui. Então, tá sendo um processo tentar descobrir o que que é essas alergias que eu tenho, entendeu? Então, hoje eu tirei o dia para resolver isso. Ah, cara, tá fácil, cara. Só se mudar para Maceió, cara. Justamente, eu falei, eu tô num grupo, né, daqui do pessoal chama Respira Santo Amaro. Depois, se vocês quiserem entrar lá para ver, tá todo mundo lá reclamando, abrindo queixa na CETESB e tal. E eu perguntei para ela se tem previsão deles saírem. Acredito que talvez em 2 anos eles saiam. Só que se eles não saírem, eu vou vender meu apartamento aqui e vou sair do bairro, porque eu adoro o bairro aqui, é muito legal, muito bom. E eu vou ter que sair, Você mora em porque Santo eu Amaro, é? eu estou aqui na Chácara Flora, do lado Ah, aqui da Chácara Só. Flora. É bem pertinho. Então aqui é bem tranquilo onde eu tô, entendeu? E teoricamente falei, cara, eu não vou ficar aqui se continuar. Ou eu vou alugar esse apartamento, compro algum outro, ou alugo um outro lugar para ir, porque o Gabrielzinho também é cheio de alergias. E talvez o motivo está na região que a gente está morando, né? Pra você ter uma noção, entra um cheiro de borracha queimado na minha sacada aqui às vezes, à noite. E essa empresa fica 24 horas por dia, de segunda a segunda, fazendo emanando esses poluentes, entendeu? Não tem descanso. O único descanso é das 6 da manhã no sábado até domingo à meia-noite. Depois volta tudo de novo. Então, imagina quanto de poluente tem aqui na região sendo emanado o tempo todo, entendeu? E Freud.
Ah, tá vendo a marcação que eu estava falando das regiões anteriores do diário que eu tinha marcado aqui, ó? Olha como o preço respeita aqui, ó. Eu gosto de dar uma olhada no diário também. O gráfico diário é muito bom, né? Principalmente para quem é day trader, é importante essas marcações. É, cara, ó, e o dia de ontem que faz esse tipo de candle aqui, ó, no diário, cara, puta, são dias difíceis, cara. A volatilidade aqui nos extremos é grande e ele acaba trazendo o preço no final do dia para a área de abertura e de fechamento, né? E fica assim. E hoje, vamos ver como é que vai ser depois lá do payroll, né? Mas ó, a característica de ontem está se repetindo agora, né? Ele vem, traz uma entrada aqui que na verdade é para pegar a liquidez, aí vem outra para pegar a liquidez aqui e volta para o meio. É, tá fogo aí o índice, hein? Marcelo, eu vou ficar escutando você aqui, mas eu vou limpar a casa aqui rapidinho, cara, porque eu saí aqui correndo de manhã, não deu tempo nem de passar um mop aqui na casa. Tá uma zona, vou limpar minha mesa, Fica à correr aqui. vontade. Beijo. Tchau, tchau. É, galerinha. Vocês estão percebendo a movimentação do Renko, do box, como ela está mais acelerada? Isso está acontecendo devido à proximidade do, das 10h30 da notícia. Então, assim, não é que ele esteja acelerado no sentido de deslocamento do preço, mas o box ele está oscilando mais rápido do que estava oscilando antes. Então, já tem um processo de ansiedade dos CPFs para fazer a operação. Tá vendo esse fechamento desse box, como é que foi? Que ele deu um puff, ele deu um salto. E ele está encontrando, olha só, defesa em todas as tentativas aqui. Aí, se ele está tentando romper aqui, está começando a gerar stop aqui embaixo, certo? Então, para quem trabalha com robô lateral, tá? Na entrada do payroll, que provavelmente vai acontecer isso aqui. E aí vai ter momentos em que ele pega o stop da galera aqui, outros momentos que ele pega o stop da galera aqui, mas ele faz aquela fileira, aquela rabiscadeira de sobe e desce dentro dessas regiões. Então, se você gosta de operar payroll, a gente não opera, tá? Deixem aí as suas entradas vendedoras 50, 100 pontos acima aqui do 126.645 e deixem as entradas compradoras nos 126 e 100. Tá? Então, aí você vai ter entradas vendedoras aqui e compradoras aqui embaixo. E aí, se o preço bater em cima ou embaixo, ele vai tender a buscar o outro sentido. E você pode ir fazendo realizações parciais, tá? Coisa ruim do
dessa região para o payroll acontecer é o seu stop, que fica sem proteção de, de limite de volatilidade, de price guide, de 0,7. Então, o seu stop ficaria muito alto aqui para você poder se garantir, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Ó, o stop está muito longe, tá muito longe. Então, não tem colete à prova de balas nenhum. Eu vou fazer uma marcação aqui, ó, só para colocar uma linha vermelha, para ter uma referência. 126, vou colocar 750. Vamos colocar um stop, vai dar 126, 125, 900. 126, 905. Oitocentos e 50. Então, olha lá, trade mental para o payroll, tá? Venda aqui em cima, stop aqui na linha amarela acima da vermelha, compra aqui embaixo, stop aqui na linha amarela abaixo da verde, tá certo? Vamos ver se eu ia me dar bem ou se eu ia me dar mal. 2 minutinhos. Então, galera, já para vocês entenderem, dia encerrado, não deu operação nenhuma, tá? Para o operacional que eu estou fazendo, tá bom? A minha semana, graças a bom Deus aí, ficou positiva. Então, não há razão para querer me expor um dia como hoje e acabar devolvendo o trabalho da semana toda, né, por conta de uma outra operação aí que tem um nível de risco maior do que aquilo que a gente quer, né? Olha lá, olha lá. Será que teria acionado a venda ali?
Se não acionou, ele deu um cheirinho na venda ali, ó. O alvo é aonde? É no retorno à média. Considerar uma. Olha, se fechar para baixo aí esse próximo box, eu não vou fazer a operação, mas eu vou fazer ela mentalmente como eu venderia aí se fechar para baixo. O box vermelho, escuro, depois o box claro, que é o de confirmação. Na confirmação, eu entraria para baixo. Por que que eu não vou fazer a operação? Porque aqui é preço de abertura. E existe uma regra no setup do trader consistente é que não se opera entre preço de abertura nem preço de fechamento. Por isso que eu não vou fazer a operação, tá? Com respeito à regra, mas por conta de ser payroll, eu acredito que essa venda aqui ela pode ser bem sucedida. Então, o ponto de entrada teria sido esse cara aqui, ó, esse segundo box, esse vermelho escuro, esse mais claro. Esse aqui teria sido o ponto de entrada. O alvo, fechamento. Ó, eu já estava, olha lá, eu estava preocupado. Tá vendo, bicho? Não pode ir contra a regra. Tem regra, não opera entre preço de abertura e preço de fechamento, não opera. Vamos ver aqui se eu tivesse colocado. Ó, já tinha estopado. Esse payroll aí, viu? Vamos ver. Ganho médio por hora foi projetado 0,3 e acabou vindo 0,5. Ou seja, os americanos estão ganhando 0,2% a mais do que tinha sido projetado, o que é bom para o consumo norte-americano. Relatório do payroll não agrícola foi projetado 169 e veio 143, o que não é bom. Tá? Ou seja, a galera que trabalha no setor que não é agrícola está ganhando menos do que o projetado. Taxa de desemprego estava projetado em 4,1, veio 4,0,
ou seja, a galera se mantém empregada lá. Então, teve aqui uma questão restritiva aqui, que pode ser apenas uma diminuição, tá, de ofertas do emprego na parte não agrícola, por conta da sazonalidade do final do ano ainda. Mas, do mais, tudo conforme projetado. Se o preço tivesse alcançado aqui no Peru, teria dado uma operação com retorno à média mais próxima. Tá? Então, ele sairia aqui, teria dado 128 pontos. Bah, triste. E é isso, gente. 10h30, a coisa morreu. Temos que esperar, né, o preço sair dessa região aqui. A gente, até no payroll, a gente teve só movimentações dentro da trap zone. É melhor fechar o dia no zero do que fechar ele negativo, não é? Não perder dinheiro é ganhar dinheiro. Espero que todos tenham aí uma excelente semana. Na segunda-feira a gente estará junto com a graça de Deus. E declaro encerrada a live de hoje. Vou parar a gravação para o Boteco Trader, que começa a partir de agora. Vamos lá.